Hi, amigos! Este é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz, o canal que ajuda você a se preparar do consultório para o concurso, não somente ao concurso público da área de odontologia, mas aos concursos públicos da área de saúde de uma maneira geral. E não somente relacionados ao concurso público, mas também aos concursos de residência, residências essas que guardam relação com a minha especialidade, patologia bucal, patologia bucomaxilofacial, tais como, por exemplo, patologia oral, patologia bucal, patologia bucomaxilofacial, diagnóstico oral, estomatologia, cirurgia da cabeça e do pescoço, cirurgia bucomaxilofacial, oncologia, dentre outras disciplinas. De maneira que nesse vídeo de hoje nós vamos abordar os possíveis efeitos antitumoral da ivermectina, analisando o contexto do mecanismo relacionado com as mortes das células cancerosas, com a indução da morte das células cancerosas. Ressalto que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou tratar desse possível efeito anticanceroso, antitumoral da ivermectina. E se você se interessou pelo vídeo, pelo assunto, eu sugiro que você continue assistindo. Mas antes, vamos à vinheta. A seguir, feitas essas considerações introdutórias, antes de entrarmos no tema desse vídeo, qual seja os mecanismos de indução da morte das células cancerosas pela ivermectina, nós faremos uma sucinta revisão acerca dos mecanismos da indução da morte celular, que vale tanto para células cancerosas como para células normais em processo de envelhecimento. Basicamente, diariamente por célula, as células, cada célula é submetida a cerca de 1000, ou melhor, de 10.000 a 1 milhão de lesões. E essas lesões, na sua quase totalidade, ou na totalidade delas, são reparadas pelos mecanismos de reparo do DNA. Eventualmente, quando uma célula não é reparada por esses mecanismos de reparo do DNA, são ativados esses mecanismos da morte celular, pode ser a morte celular programada e a morte celular imunogênica. Basicamente, esses mecanismos, ressalto novamente, têm por finalidade evitar que uma célula que apresente uma lesão do DNA, ou seja, uma lesão do DNA não reparada, evolua para uma mutação. De maneira que os mecanismos de indução da morte celular são basicamente a senescência, a apoptose e a autofagia. A senescência é basicamente a destruição da célula, a paralisação da célula no ciclo celular, na fase G1 ou pós-mitótica, e posteriormente destruição dessa célula por apoptose ou autofagia. A apoptose é a destruição da estrutura celular completa, enquanto que a autofagia seria a destruição de componentes do citoplasma, de organelas que se encontram alteradas. De maneira que, basicamente, o que determinará se uma célula entrará em autofagia, em apoptose ou senescência, é basicamente se ela é uma célula que apresenta atividade reprodutiva, proliferativa, tais como as células cancerosas,
que vão apresentar como mecanismo de morte, de indução da morte celular, ressalto novamente, dessas células não reparadas, que apresentam lesões do DNA não reparadas, vão sofrer senescência, apoptose e autofagia. Já aquelas células completamente diferenciadas, que não apresentam mais essa capacidade reprodutiva, tais como os neurônios, a indução da morte celular se dá por apoptose e autofagia. Como elas já estão fora do ciclo celular, não apresentam essa fase de pós-mitótica, elas não são paralisadas no ciclo celular. Isto posto, nós passamos a seguir a discutir esses mecanismos isoladamente. Contudo, antes de adentrarmos na continuação desse vídeo referentemente ao início do estudo dos principais mecanismos da morte celular programada, é importante nós fazermos uma ressalva, que esses mecanismos da morte celular programada, seja senescência, apoptose ou autofagia, quando elas ocorrem no câncer, elas são benéficas. Entretanto, quando elas são exacerbadas relativamente, por exemplo, às células do sistema imune, esses mecanismos eles podem promover o escape das neoplasias. Isto posto, o primeiro mecanismo que nós estudaremos da morte celular programada é a senescência. A senescência nada mais é do que a paralisação de uma célula que se encontra no ciclo celular na fase G1 desse ciclo, ou seja, no período pós-mitótico. É importante ressaltar que só entram em senescência células que se encontram no ciclo celular, tais como, por exemplo, as células cancerosas. Já, por exemplo, aquelas células completamente diferenciadas, tais como as células, os neurônios, elas não entram em senescência porque já estão fora do ciclo celular, de maneira que, se por um lado a senescência ela serve para limitar o crescimento de uma célula cancerosa relativamente, por exemplo, às doenças degenerativas do sistema imune relacionadas com os neurônios, elas são contidas, essas alterações decorrentes dessas doenças degenerativas por meio da apoptose e autofagia. Isto posto, a senescência ela é induzida basicamente por três mecanismos. O primeiro mecanismo é o encurtamento do telômero. O segundo mecanismo são as lesões do DNA e o terceiro mecanismo é a desrepressão genética da senescência. Basicamente, esses três mecanismos eles guardam relação com a proliferação celular. À medida que a proliferação celular aumenta, ocorre um encurtamento dos telômeros, ocorre um aumento de lesões de DNA não reparadas e ocorre também a desrepressão genética, de maneira que a senescência é um desses três mecanismos da morte celular programada, conjuntamente com a apoptose e a autofagia, que tem por objetivo limitar essa proliferação celular. Relativamente à senescência, o número máximo de divisões celulares é algo em torno de 50, porquanto a mais do que 50 aumenta a probabilidade dessas alterações, dessas lesões do DNA que induzirão
mutações, se não reparadas, se manifestarem. Basicamente, esses três mecanismos, ou seja, o encurtamento do DNA, as lesões, ou melhor dizendo, o encurtamento dos telômeros, as lesões do DNA não reparada e a desrepressão genética do ARF, que é um desrepressor genético, vai induzir a ativação do gene P53. O gene P53 é um gene oncossupressor que ativa um inibidor denominado P21, que é um inibidor da ciclase, que é uma enzima relacionada com a divisão celular, com a atividade proliferativa. Essa desrepressão, essa ativação do P53, desrepressão do inibidor P21 vai determinar uma ativação de uma outra proteína denominada proteína RB, proteína essa que vai vai ativar a senescência. Também um outro mecanismo relacionado com essa ativação da senescência é via desrepressão genética por meio de um outro mediador, um denominado INK4, que vai ativar diretamente essa proteína RB, determinando a senescência. Também é importante se ressaltar que essa senescência ela está relacionada não somente com o controle da proliferação celular relativamente às células cancerosas, mas também relativamente ao processo normal de envelhecimento. De maneira que esses três mecanismos, o encurtamento do telômero, as lesões do DNA e a desrepressão genética, se guardarem uma relação com uma deficiência na sinalização relacionada com a senescência, vai direcionar essa senescência para o controle, por exemplo, no caso das células da proliferação relacionadas com as células cancerosas. Por outro lado, se essa deficiência esses mecanismos, melhor dizendo, relacionados com a senescência, guardarem uma relação com o impedimento do reparo dessas lesões de DNA, dessas alterações envolvendo essas células senescentes, essas células que apresentam essas alterações não reparadas, serão destruídas por meio da apoptose. É importante se ressaltar que, relativamente a essas células que contêm essas lesões de DNA não reparadas, elas podem ainda serem reparadas por meio da ativação das células STEM progenitoras, ou seja, das células embrionárias progenitoras, que são ativadas para reparar essas lesões de DNA não reparadas. Se falhar também esse mecanismo, as células elas são de fato encaminhadas para a apoptose e são destruídas. Basicamente, essa é uma síntese do mecanismo de ativação da morte celular programada por meio da senescência e posterior apoptose. O segundo mecanismo que eu apresento para vocês relativamente ao contexto das células cancerosas, da morte programada das células cancerosas, é o mecanismo da apoptose. É importante se ressaltar que, conjuntamente com os outros mecanismos de morte programada, tais como a senescência e a autofagia, é necessário se analisar o contexto, porquanto, em determinado contexto, a indução da apoptose desses outros mecanismos também é benéfico objetivando a destruição dessas células cancerosas. Contudo,
Contudo, é importante se ressaltar que alguns desses mecanismos, como por exemplo a apoptose, quando ativada, ela também serve como um mecanismo de seleção clonal de determinados clones que apresentam uma capacidade de escape do sistema imune, apresentam um mecanismo de também apoptose de preservar a sobrevivência desses determinados clones mais agressivos. Então é importante se ressaltar o contexto em que a morte celular programada é analisada, não somente relativamente ao câncer, mas também no contexto das doenças neurodegenerativas. Isto posto, os mecanismos da apoptose são basicamente três: a apoptose extrínseca, a intrínseca e a dependente da citotoxicidade das células T. A apoptose intrínseca ou mitocondrial, ela é ativada, basicamente esses três mecanismos da apoptose são ativados pelos mesmos fatores indutores, como por exemplo, o metabolismo, no caso da mitocondrial, o metabolismo celular, a hipóxia, radiação ultravioleta, raio-x, agentes quimioterápicos. Basicamente, esses fatores, esses agentes, eles determinam a ativação do gene P54. Eles agem diretamente induzindo a ativação desse gene P54, ou então eles agem induzindo a ativação de outras moléculas, como por exemplo o gene CMYC, ou então a molécula E1A, que também vai determinar a ativação do gene P54 por meio da desrepressão desse gene por meio de uma molécula denominada ARF. Isto posto, esse gene P54 ativado, ele vai ativar outras moléculas, como a molécula NOXA e PUMA, que promovem a repressão de dois genes, o gene BCL e o gene BCL2 e o BCLX. Esses dois genes, eles são genes antiapoptóticos, porquanto eles promovem a repressão de outros dois genes que são pró-apoptóticos, ou seja, o BAX e o BAK, BAX e BAK, que são genes pró-apoptóticos. Então, o gene P54 ativado ativa essas duas moléculas, o NOXA e o PUMA, promove a repressão do gene BCL2 e BCLX, determinando a ativação da apoptose. Ao ocorrer a ativação desses dois genes, a ativação da apoptose por meio desses dois genes, do BAK e do BAX, ocorre o aumento da porosidade na membrana mitocondrial, a formação de poros que promove esse aumento da permeabilidade, de maneira que moléculas do meio intramitocondrial são liberadas no ambiente intracitoplasmático, tais como, por exemplo, o citocromo C, o SMAC diablo e uma outra molécula denominada de H2A, que é uma protease. Essas moléculas, elas vão agir determinando a ativação da apoptose. Esse citocromo C, ele vai se ligar numa outra molécula denominada de fator PAF1, ou seja, fator 1 de ativação da apoptose, que conjuntamente com a caspase 8
vai formar uma molécula, um complexo molecular denominado aptossoma. Esse aptossoma ele vai determinar a ativação dessa caspase 8 e, consequentemente, a ativação da caspase 3, que são também, essas caspases são enzimas, são proteases que promovem destruição de componentes do meio intracelular, de maneira a induzir a apoptose. E essas outras duas moléculas que são liberadas do meio intramitocondrial para o meio intracitoplasmático, como o SMAC diablo e o H2A, eles vão determinar também a ativação da apoptose, contudo, pela inibição de um inibidor dessa apoptose. A outra via de ativação da apoptose é a denominada ativação extrínseca, porquanto ela envolve a ativação de receptores na membrana plasmática, dois receptores, o FAS e o fator de necrose tumoral, que ao serem ativados, eles determinam a liberação de moléculas adaptadoras. Moléculas adaptadoras essa, o FADD e o TRADD, que são moléculas que vão formar conjuntamente com a caspase 8 um complexo de ataque da célula denominada DISC, que é o indutor da apoptose. De maneira que esse DISC ele vai determinar a ativação da caspase 8 e, posteriormente, a ativação da caspase 3, tal como na via intrínseca da ativação da apoptose ou mitocondrial, em que ocorre a ativação inicialmente da caspase 9 e, posteriormente, da caspase 3, determinando também a indução da apoptose. E o outro mecanismo é o mecanismo via citotoxicidade dependente dos linfócitos T, em que são produzidos, em decorrência dessa ativação, duas gram-enzima A e gram-enzima B. Essas gram-enzimas, especialmente a gram-enzima B, vai determinar a ativação de uma outra caspase indutora, que é a caspase 10, que também vai determinar a ativação da caspase 13 e, consequentemente, a indução da apoptose, da morte celular programada. De maneira concisa, para não me prolongar muito, esse é o mecanismo da apoptose. O quarto mecanismo que nós vamos apresentar para vocês relativamente à morte celular programada, que é importante, é um processo que é importante para se compreender o mecanismo de ação da ivermectina na indução dessa morte celular programada, é a autofagia. A autofagia nada mais é do que a destruição de componentes celulares, dentre os quais as proteínas e as organelas disfuncionais ou em desuso, por meio de uma degradação catabólica que envolve a formação de um vacúolo com uma dupla membrana, denominado de autofagossoma, que posteriormente se une com enzimas lisossomais que promovem a destruição, a fragmentação dessas proteínas e organelas disfuncionais ou em desuso. Esse mecanismo da autofagia, melhor dizendo, ele está relacionado tanto com o controle da proliferação celular relativamente a uma célula em desenvolvimento normal, como em relação às células envolvidas em patologias como do câncer, das doenças degenerativas. Basicamente, o mecanismo
da autofagia, esse mecanismo, essa patologia, guarda uma relação com a participação de complexos proteicos enzimáticos envolvendo as enzimas ou proteínas denominadas ATG, que são enzimas de autofagia, ou seja, ATG5 e ATG12, que formam um complexo com uma outra proteína, LC3, que é proteína de cadeia leve 3, forma um complexo que se une, que se liga nesses elementos que serão destruídos, posteriormente proporcionando a ligação nesse vacúolo de enzimas lisossomais. O outro mecanismo, que é o menos frequente, denominado de via alternada, envolve a participação da fosfatidil-inositol 3-quinase, que é uma enzima, conjuntamente com uma proteína denominada Biclin 1, vai formar também esse autofagossoma, que também depois forma um autolisossoma, que promove a destruição dessas organelas e proteínas disfuncionais. Uma outra via que envolve a formação desse autofagossoma, independente dessas proteínas ATG, envolve somente a participação da fosfatidil-inositol 3-quinase, PI3K, e Biclin 1, em que, em vez das proteínas das enzimas ATG, ocorre a ativação de uma proteína denominada RB, que determina também essa destruição dessas proteínas e organelas disfuncionais ou em desuso. Basicamente, essa autofagia, relativamente a essa destruição desses componentes, dessas organelas, guarda uma relação, ela funciona em conjunto, basicamente, com a apoptose, de maneira a proporcionar um equilíbrio entre as células proliferativas, que se multiplicam, e as células que são destruídas. De maneira que, quando há um comprometimento da autofagia, a apoptose ela é acelerada no direcionamento de continuar a manter esse equilíbrio. E quando ocorre uma disfuncionalidade desse mecanismo, as células proliferam. Por outro lado, quando há um comprometimento da apoptose, há uma autofagia sustentada também no direcionamento de manter esse equilíbrio. E quando há um comprometimento de ambos, autofagia e apoptose, ocorre usualmente a evolução a evolução desse processo de morte celular no direcionamento da inflamação e necrose. De maneira que, quando se tem ambos esses processos, apoptose e autofagia funcionando, há um equilíbrio entre a proliferação e a morte de células normais, que com o passar do tempo ele vai se acentuando, vai se acentuando esses processos. E no contexto das neoplasias malignas, usualmente os cânceres, eles se desenvolvem basicamente justamente pela a perda, por exemplo, da apoptose celular, que é um mecanismo esse que regula basicamente
essa proliferação celular, de maneira que o processo de proliferação celular se acentua no direcionamento da formação neoplásica, que é o que usualmente ocorre à medida que a pessoa envelhece. Esses comprometimentos de autofagia e de apoptose relativamente ao controle dessas neoplasias malignas, ele diminui. Basicamente, também relativamente às neoplasias, inicialmente a neoplasia tem uma limitação na sua velocidade de crescimento em decorrência da vascularização não ser muito acentuada, ou seja, as células proliferam no interior da massa tumoral, de maneira que nesse interior da massa tumoral a vascularização não é acentuada. E no direcionamento de manter a integridade dessas células no interior dessa massa tumoral, no centro dessa massa tumoral, ocorre a ativação desse processo de autofagia, de maneira que, associado a esse processo de autofagia, ocorre a sobrevivência dessas células tumorais ou neoplásicas no centro dessa massa tumoral, de maneira a proporcionar uma sobrevida. Daí o porquê a autofagia, assim como a apoptose, deve ser olhada sob uma dupla óptica relativamente às neoplasias malignas, porquanto elas podem limitar o crescimento e, ao mesmo tempo, favorecer processos como a seleção clonal, bem como a indução, a manutenção das células cancerosas no centro dessa massa tumoral, que usualmente, se não houvesse esse processo de autofagia, elas necrosariam, e mantendo essa sobrevivência. E, posteriormente, induzem em decorrência também desse processo, manutenção da sobrevivência dessas células, desses clones celulares, a formação de angiogênese. Também é importante se ressaltar que, no contexto dessas neoplasias, a autofagia e a apoptose, quando comprometidas, ressalto novamente, elas induzem a formação da inflamação e da necrose, que pode propiciar também a formação de fatores angiogênicos que contribuem para a proliferação dessa neoplasia. E no slide seguinte, na continuação desse vídeo, eu apresento para vocês os mecanismos relativos à indução da morte celular pela ivermectina. Finalmente, nós passamos a estudar os mecanismos dois dos principais mecanismos pelos quais a ivermectina apresenta potencial para tratar do câncer, para induzir a morte celular programada das células cancerosas. Então, basicamente, a ivermectina ela promove a degradação por meio da ubiquinização, ou seja, da adição de ubiquinina a uma molécula, a uma enzima, a uma proteína denominada PAK1. Essa proteína, essa enzima, é uma enzima da família da serina treonina P21 ativadas, uma quinases ativadas. Lembrem que a molécula P21 ela apresenta a propriedade de também induzir a senescência
das células cancerosas. De maneira que a inativação dessa PAK1, dessa serina treonina quinase P21 ativada, ela é capaz de induzir a autofagia, porquanto essa proteína ela inativa a autofagia. Isto posto, além dessa autofagia promovida pela degradação dessa proteína PAK quinase ativada, P21 quinase ativada, essa degradação, ela promove também a inativação de uma outra rota metabólica denominada MAP-ERK, que é responsável pela proliferação celular, pela proliferação das células cancerosas. Também a ivermectina é capaz de inativar o gene antiapoptótico BCL2, bem como algumas das proteínas relacionadas com o ciclo celular que promovem a ativação desse ciclo celular de maneira que as células proliferam, tais como, por exemplo, a ciclina. Além disso, a ivermectina também é capaz de ativar as proteínas pró-apoptóticas e genes pró-apoptóticos, tais como o gene P53 e a proteína BAX, que nós já estudamos nesse vídeo anteriormente. Também a ivermectina é capaz de induzir a apoptose, ou seja, a morte celular programada das células cancerosas por meio da inativação, da degradação do PARP. O PARP é uma polimerase denominada poli-ADN ribose polimerase, cujo resultante dessa inativação, dessa degradação dessa enzima, é capaz de ativar as caspases e induzir a apoptose, particularmente pela via intrínseca mitocondrial. Basicamente, esses dois mecanismos eu reporto para vocês. Contudo, existem outros que nós passaríamos a estudar nessa mesma sistemática em que eu apresento a rota metabólica de indução da morte celular programada, inicialmente em um contexto geral envolvendo células normais e também nesse contexto direcionando para o contexto da carcinogênese e do tratamento das neoplasias malignas. Finalmente, eu concluo esse vídeo apresentando as referências bibliográficas e me valendo de uma mesma resposta que eu dei para a audiência, para um espectador da audiência, que fez um comentário irônico a respeito de um vídeo que eu elaborei com relação à potencial eficácia da ivermectina para tratar essa variante Omicron do coronavírus, em que o espectador ele comentou, se a ivermectina é capaz de... Comentário irônico, se a ivermectina é capaz de tratar essa variante Omicron do coronavírus, ela é capaz de tratar qualquer vírus. Para quem eu respondi, não, ela é capaz de tratar aqueles vírus, inclusive a variante Omicron, alguns vírus da variante Omicron, que não desenvolvem resistência
contra a ivermectina, porquanto a atividade da ivermectina, o efeito biológico, o efeito terapêutico da ivermectina guarda também uma relação, não depende somente exclusivamente dela, depende de uma relação, de uma inter-relação entre ela e o sistema imune da pessoa, do organismo da pessoa. Da mesma maneira, eu comento relativamente às células cancerosas. A ivermectina apresenta potencial para tratar aquelas células cancerosas cujas células cancerosas não desenvolvem um mecanismo de resistência capaz de bloquear, de inibir o efeito anticanceroso, inibidor da morte celular programada pelas células cancerosas, porquanto algumas células cancerosas, alguns clones de células cancerosas, assim como alguns vírus, tipo algumas variantes de coronavírus, alguns coronavírus apresentam a propriedade também de adquirir resistência contra a ivermectina. No mais, espero que esse vídeo possa ter ajudado a você a compreender esse potencial da ivermectina para tratar o câncer.